vocês? Meu nome é Regina Augusta, sejam bem-vindas mais uma vez aqui no canal da Rê. Então, gente, fiz uma pergunta para vocês lá na comunidade do YouTube. Eu perguntei se vocês queriam saber o que foi que eu fiz para perder 24 quilos. E muitas de vocês me disseram que sim, que queriam saber. Então, eu estou aqui para contar tudinho para vocês. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal. E se quiser, compartilhe também esse vídeo com alguém que vocês sabem que está nesse propósito de perder peso, porque esse tipo de vídeo incentiva bastante. Tudo começou em 2007, quando eu fui diagnosticada com problema na tireoide. Na verdade, gente, eu sempre lutei contra a balança, mas quando eu fui diagnosticada com a tireoide, me parece que o meu psicológico mudou, porque foi aí que eu relaxei com a alimentação, com os exercícios físicos, porque eu comecei a pensar que não tinha mais jeito, que eu tinha que ficar gorda toda a vida. Tem muita gente aí que pensa como eu pensava, que por ter o problema de tireoide não vai conseguir emagrecer, mas não é bem assim que funciona. E foi pensando assim que eu engordei muito de lá pra cá. Eu cheguei a pesar 93 quilos e meio. E eu vou ir mostrando umas fotos aí pra vocês. Não sei se vai ser durante o vídeo ou no final do vídeo, tá bom? E eu sempre fiquei incomodada, gente, com a questão de estar acima do peso. Porque eu meço 1,54 de altura. E esse peso era muito pra mim, gente. Eu não conseguia me aceitar de forma nenhuma. Gente, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que essa é a minha história. Eu estou contando o que aconteceu comigo. Se você está acima do peso e se sente bem, beleza. O importante é sentir bem. E eu trabalhava, gente, numa confecção de roupa que tem aqui na minha cidade. Lá só tem roupas lindas, só roupas bonitas mesmo. E eu ficava muito chateada porque nada me servia naquele lugar. E quando eu pegava então uma roupa que tem a modelagem maior e eu dizia, essa vai me servir. E eu ficava bem chateada quando eu ia experimentar aquela roupa e não ficava bem e não me servia mesmo. E mesmo porque eu já não vestia mais o que eu queria, e sim o que dava certo para me vestir. É como se eu me vestisse só para não ficar pelada. A verdade é essa. E então, gente, eu começava uma dieta e perdi uns 4 quilos e desisti. Eu não tinha força para levar essa dieta para frente. E ia só engordando cada vez mais. Todo ano eu estava mais gorda. E graças a Deus, né, gente, porque eu quis emagrecer foi por vaidade mesmo. Graças a Deus não tive nenhum problema mais sério de saúde. E mesmo assim, hoje eu sou outra pessoa, eu me sinto muito melhor. Eu me sentia tão péssima com essa situação, gente, que se eu pudesse, eu não queria encontrar com as pessoas que eu não via há muito tempo, só para elas não me verem gorda daquele jeito. Quando eu ia na praia, se eu pudesse, eu ficava quietinha, sentada lá na cadeira, para a gordura não ficar movimentando. E para o biquíni também não ficar enrolando. Eu sei que era muito ruim aquela situação que eu vivia. E na verdade, muitas vezes, o que falta pra gente é isso, é força pra gente fazer o que precisa. Porque a vontade que eu tinha de emagrecer era tão grande. Não que hoje eu esteja no meu peso ideal, porque eu ainda não estou. Mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. E no meio do ano 2017, gente, eu tomei uma decisão de que eu ia emagrecer. Eu ia tirar férias em janeiro de 2018. Mas eu pensei assim, é agora que eu vou começar a tomar conta da minha alimentação, vou fazer exercício. E assim eu esperei chegar às férias, porque eu ia ter 45 dias de férias, porque ia emendar com o recesso da empresa, mais os 30 dias das minhas férias. E assim eu pensei que eu ia ter mais tempo e eu esperei chegar essa data, gente. Eu determinei essa data para eu fazer o que precisava fazer. E o meu último dia de trabalho foi no dia 22 de dezembro de 2017, antes das férias. E as pessoas me falavam que eu era louca de começar a dieta nessa data porque estava próximo do Natal. Mas eu estava decidida. Eu queria mesmo emagrecer, eu já tinha tomado a minha decisão. E nesse último dia nós fomos numa confraternização da empresa. Lá nós tiramos bastante foto. Eu fiquei chateada de ver como que eu estava. Já tinha um bom tempo que eu não tinha me pesado. Gente, eu não estava acreditando que eu estava daquele jeito. E como eu já estava decidida a começar a dieta nessa data, foi até bom eu ver essas fotos, gente, porque isso me deu mais forças ainda, que aí eu vi que eu precisava mesmo começar essa dieta, e assim foi. Eu comecei a fazer a reeducação alimentar, que é o que eu faço até hoje,
e comecei também a fazer caminhada. Com um mês, eu já tinha perdido uns 4 quilos. Meu marido me ajudou muito fazendo caminhada junto comigo, porque eu sempre fazia as caminhadas à noite. E ele é assim mesmo, ele sempre me apoia em tudo que eu vou fazer e me ajuda bastante. E não pense, gente, que foi fácil o começo. Quando eu ia fazer as caminhadas, doía tudo. A minha canela doía demais, as minhas costas, eu tinha um esporão, doía muito. E mesmo assim eu não desistia. Quanto mais eu via resultado, mais forças eu tinha para continuar. E outra coisa, gente, que eu acho muito importante, que foi o que me ajudou bastante também, é assistir vídeos de pessoas aí, relatos de pessoas, né, que emagreceram, que estão emagrecendo. Isso é muito bom porque isso nos dá muita força. E para amenizar um pouco as dores na caminhada, o meu marido, que é o Reginaldo, ele deu uma sugestão na época, gente, porque tinha uma subidinha lá na pista de caminhada, que ali é o que doía muito mesmo, meu pé e minhas costas, a minha canela também. E ele deu uma sugestão o seguinte, que a gente ia até onde que era a subidinha, antes de chegar na subidinha, a gente voltava. E assim foi, deu muito certo. Foi até que eu fui perdendo peso, né? E as dores foram diminuindo. E daí, quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei muito feliz, porque eu ganhei muitos elogios. A maioria das pessoas percebiam que eu tinha emagrecido um pouco. Isso pra mim é como se fosse um troféu. Que alegria que é, né, gente, quando a gente começa a emagrecer e as pessoas percebem. É muito bom, é muito gratificante. E quando eu consegui, então, perder os 10 quilos, gente do céu, a minha felicidade foi imensa. Aí eu pensava assim, se eu perdi 10, eu vou perder 20. E eu ainda não contei pra vocês como que é a minha alimentação, como que foi e como que é até hoje. Porque eu sigo aí na reeducação alimentar, gente, e assim vai ser eternamente, se Deus quiser. Então, eu comecei a dar preferências para as coisas mais naturais. Eram muitas frutas, legumes. Eu deixei de tomar refrigerante, comer macarrão, arroz também eu parei de comer. Eu não aconselho ninguém fazer assim da forma que eu fiz, gente, porque chega uma hora que você entra no efeito Platum e você não tem mais como tomar do seu organismo, né, o que precisa. Então, eu fiz uma coisa que eu até não aconselho para vocês fazerem não, tá? Eu fiz assim, mas não aconselho para vocês fazerem. Eu deixei de comer arroz, feijão, macarrão, eu deixei de tomar refrigerante. E eu acho assim que é importante você ir aos poucos. Começa a comer bem pouquinho arroz, não deixa assim tudo de uma vez como eu fiz não. Pra mim deu certo. Então eu não tomo refrigerante, eu não tomo suco. Eu ficava mesmo no líquido que eu tomava era água, chá e muitas vezes assim se eu saísse assim precisava tomar alguma coisa, né, que as pessoas em volta da gente estavam ali comendo, bebendo, eu pedia aí ou uma limonada sem açúcar ou um suco de abacaxi. E por que que eu tô falando, gente, que é ruim você fazer assim desde o início uma coisa muito radical? Porque chega uma hora que o peso da gente estagna ali, a gente não consegue emagrecer e como que você vai fazer? O que que você vai tirar do seu organismo? Não tem mais, né, como tirar. Então, por isso que é bom você ir fazendo as coisas gradativamente. Muitas vezes eu não tomava o café da manhã, eu só tomava mesmo um cafezinho puro. Porque eu nunca senti mesmo muita fome na parte da manhã. Eu comia ali porque eu estava no meio do povo, estava comendo, né, dos meus colegas de serviço. E muitas vezes a gente come porque tá vendo os outros comer. Então eu comecei a perceber isso, a comer a hora que eu precisava comer mesmo, a hora que eu tinha fome. Não a hora que eu vi os outros comendo e queria comer, não. E assim eu fiz, sabe? Eu parei de tomar o café da manhã. Se tinha algum dia lá que eu tava com necessidade de tomar o café da manhã, eu estava com fome, o que que eu fazia? Eu sempre levava uns 2 ovos cozidos e deixava lá para essa hora. À tarde também, eu parei de tomar o café à tarde lá também. Se precisasse também, se fosse um dia que eu sentisse muita fome, eu sempre deixava lá também uma fatia de queijo. Aí eu comia essa fatia de queijo e um pouquinho de café. E eu parei assim de comer o pão, o arroz. E eu pensei que fosse ser mais difícil pra mim, gente, mas nem foi tanto assim. Porque graças a Deus eu sou uma pessoa que eu não sou assim difícil pra comer não, sabe? Eu amo verdura, adoro comer verduras, legumes. Então, nessa parte aí pra mim foi bem tranquilo. Porque nessa fase aí, gente, de perder peso, é importante que a gente coma com prazer, né? Acho assim que a gente também não pode ter muito nhenhenhê pra comer, não. Você tem que aprender a gostar das coisas. Ovo, por exemplo. Eu amo ovo hoje em dia. Eu nem gostava tanto assim de ovo, não. Eu amo ovo. Ovo é a minha base. Aqui em casa gasta muitos pentes de ovos, porque todo mundo acabou mudando a alimentação aqui em casa. Quantas vezes eu estava lá almoçando
e passava uma colega perto de mim e falava assim: nossa, você come isso aí com a boca tão boa, parecendo que tá bom, mas pra mim realmente estava bom. Eu gosto muito desse tipo de alimento, gente. Eu gosto muito mesmo de comer saudável. Outra coisa que eu fiz também, gente, que me ajudava bastante, é sempre deixar uma coisa fácil, né? Porque se você não deixar uma coisinha mais saudável, assim, bem no jeitinho, você chega do serviço, você quer comer um pedaço de pão, não é isso? A gente sai mesmo fora da dieta. Então é bom estar sempre preparada. São estratégias, né, gente, para esses momentos. Eu procurava deixar um mingauzinho de aveia pronto, que eu fazia com leite desnatado, sem açúcar. Eu adoçava ele com canela. Eu tinha sempre também no freezer sopa de legumes congelada, porque se eu não tivesse um tempo de fazer uma comida, eu ia ali, descongelava aquela sopinha e comia. Tudo isso foi me ajudando bastante. E é isso, gente, no meu almoço é sempre assim. Legumes que eu como todos os tipos de legumes. Eu procuro não comer muita batata, né, batata inglesa, mas eu como morango, eu como abobrinha. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uns vídeos aí sobre a minha alimentação, né, se isso interessar a vocês. Na janta também, eu sempre como uma salada, eu como também legumes, é sempre o mesmo do almoço. Como também um omelete às vezes na janta, que me sustenta bastante. E carne, eu sempre dou preferência para peito de frango. Eu gosto muito de peito de frango. Eu acho assim que peito de frango e ovo, você pode variar de assim, várias formas de fazer esse alimento, né, gente? Que é o ovo e o peito de frango. Dá pra você mudar e diversificar aí o jeito de comer. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, que se você acha que é caro fazer uma reeducação alimentar, não é, gente. Caro é você ficar enfiando a cara aí no refrigerante, em salgadinho, bolo, coxinha. Isso é que é caro. Faz as contas aí pra vocês verem. Parece que o pão é barato, mas faz as contas durante o mês pra vocês verem a quantidade de pão que a gente come. Não é barato. Barato mesmo é comer saudável. E quando a gente cuida da alimentação, come mais saudável, a gente economiza até em remédio, gente. Ó, eu tomava remédio de pressão. Eu parei de tomar o remédio de pressão a partir do momento que eu comecei a emagrecer, fazer exercício. Eu nunca mais precisei tomar remédio de pressão. E eu fui no médico, ele fez o teste em mim, colocou aquele aparelhinho, né, pra medir a pressão lá 24 horas. Não foi por minha conta mesmo, por conta própria que eu parei, não. Eu fui ao médico e ele viu que não tinha mesmo necessidade de tomar mais o remédio de pressão. E muita coisa melhorou em mim de lá pra cá, gente. Hoje eu sou outra pessoa. Eu perdi 24 quilos e eu sou outra pessoa hoje. Eu tinha dificuldade de amarrar meu tênis, meu sapato. Vários tipos de calçado eu deixava de usar, porque eu tinha dificuldade mesmo de abotoar a fivela do sapato. Olha que absurdo. E então eu demorei apenas 8 meses para perder 24 quilos. Na medida que a gente também demora para engordar, né, gente? Que não é bem assim. A gente não dorme magra e amanhece gorda, não. E nem o contrário, não dorme gorda e amanhece magra. Então eu achei que não foi demorado esse tempo aí que eu demorei para perder esses quilos, não. E então eu comecei essa reeducação, gente, no final de dezembro, né? Final de dezembro de 2017. Quando foi no mês de setembro de 2018, perdi dos 24 quilos. E outra coisa, aí no dia 1º de setembro foi o casamento do meu filho. Vocês não sabem a cara de felicidade que eu entrei naquela igreja, porque eu escolhi o vestido que eu queria usar. Não foi o vestido que me escolheu, mas eu jamais imaginei que eu tivesse condições de usar aquele vestido que eu queria. E eu usei o vestido que eu escolhi e eu fiquei muito, muito feliz, gente. E é isso que eu queria contar pra vocês. Tem muita coisa pra falar, mas se eu continuar esse vídeo vai ficar muito extenso. E eu conto pra vocês depois, eu faço um vídeo depois contando pra vocês sobre o procedimento cirúrgico que eu fiz, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.